Hoje leremos a partir do versículo 15 até o versículo 24. Deuteronômio, capítulo 4. Nós leremos a partir do versículo 15 até o versículo de número 24. Acompanhe comigo a leitura desse texto, mantenha sua Bíblia aberta, porque nós estaremos olhando em alguns momentos para o texto. Diz assim a palavra do Senhor: Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levante os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, sejais seduzido a inclinar-te perante eles, e des culto a eles, coisas que o Senhor, teu Deus, repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou, e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais povo de herança, como hoje se vê. Também o Senhor se indignou contra mim por vossa causa, e jurou que eu não passaria o Jordão, e não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, porque eu morrerei neste lugar, não passarei o Jordão, porém vós o passareis, e possuireis aquela boa terra. Guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu, porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Vamos orar, tem mais um momento de oração ao Senhor. Pai, nós estamos agora, após ouvir a leitura da Tua Palavra, com os nossos ouvidos atentos àquilo que o Senhor há de dizer para nós nessa noite, por meio da exposição. Pedimos ao Senhor que Tu nos guie e prepare o nosso coração para estarmos atentos, não só para ouvir, mas para guardar a Tua Palavra, e assim poder fazer uso dela para o louvor do Teu nome e para o nosso próprio bem. Abençoa os nossos irmãos que escutam nessa noite essa palavra. Pedimos que seja apenas a Tua Palavra sendo proferida nesta noite. Faz isso, ó Pai, é o que nós te pedimos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, há exatamente 1h23 da madrugada do dia 26 de abril de 1986, o reator número 4 da usina nuclear Chernobyl, na Ucrânia, explodiu durante um teste de segurança. Ninguém esperava que um incidente como esse fosse acontecer numa usina com tanto cuidado, tantos padrões e tantos procedimentos. O que é interessante é nós observarmos na história que durante 10 dias o combustível nuclear ficou ardendo, liberando na atmosfera nuvens tóxicas que contaminaram com a radiação 3/4 do território europeu. O primeiro sinal de alerta foi lançado, mas os homens não deram atenção
na hora que o sinal foi dado. No dia 28 de abril, a Suécia, junto com as suas autoridades, detectaram anomalias e radiação acima do nível e começou a fazer movimentos para evitar que as pessoas se contaminassem. Porém, o líder da época, o Mikhail Gorbachev, não falou publicamente em nenhum momento sobre o acidente. Ele vem falar acerca da questão 14 dias, ou melhor, no dia 14 de maio, 16 dias depois do incidente ter acontecido. Hoje, queridos, nós completamos 34 anos depois que ignoraram um sinal de alerta de que um reator nuclear iria explodir. O Estado soviético nega até hoje reconhecer que precisa-se de mais de 2.000 anos para as coisas voltarem à normal. Eles disseram que em apenas 30 anos tudo estaria resolvido, tudo estaria descontaminado em 30 anos. Nós já vivemos 34 e vemos que crianças nascem naquele lugar. Melhor, quando nascem, elas ainda carregam 80% delas alguma síndrome leve, ou na maioria 2 ou 3 situações crônicas de saúde. Ninguém gosta de sinais de alerta, porque ele proíbe, ele barra as coisas, o desenvolvimento, o crescimento das coisas. Um sinal de alerta, quando não é observado, ou melhor, quando é ignorado, uma catástrofe como a de Chernobyl pode acabar com milhões de vidas. Um sinal de alerta foi ignorado. Os procedimentos diziam o que deveria ser feito, mas as ordens foram ignoradas. E o resultado se vê até hoje. No texto que nós lemos, queridos, nós vemos algo parecido, porém com uma proporção de gravidade infinitamente maior do que aquela lá de Chernobyl. Nós não estamos falando de um terço da Europa, nós estamos falando de todo o universo. Nós estamos falando do nosso planeta como um todo, e todas as pessoas que viveram antes de nós, as que vivem no nosso momento e as que viverão depois de nós. Um grande sinal de alerta foi colocado diante de todos. Moisés, aqui nesse texto, apresentou alguns desses sinais de alerta. Ele mostra Deus falando diretamente ao seu povo, alertando acerca da libertação do Egito, da herança que eles iriam receber, do juízo do Senhor, além da revelação acerca da sua santidade. Sinais de alertas foram colocados diante do povo, e nós vimos na mensagem da semana passada que Moisés já estava tratando sobre esse assunto. Por isso que eu falei que esse texto, ele é uma unidade literária, e o fato da gente estar quebrando dificulta a gente entender, mas nós estamos fazendo para aproveitar mais o conteúdo. Mas já estava sendo sinalizado alguns sinais de alerta no texto anterior. A partir do versículo 9, você vai perceber que Moisés já começa a trazer nuances importantes para nós. Ele fala que Deus é Espírito, e que nós devemos ouvi-lo, que nós devemos lembrar das coisas que Ele fala, que nós devemos repassar tudo que aprendemos acerca dEle e da sua vontade. E agora, aqui nesse texto, nós nos encontramos com uma advertência bem chamativa, para que o povo soubesse
qual exatamente era a vontade de Deus para eles. Ainda hoje, queridos, por causa de não estarmos atentos aos alertas de Deus, nós temos cometido erros diversos na tentativa de compreender determinadas coisas. Queremos compreender Deus à luz da nossa razão, do nosso entendimento. Não queremos compreender Deus à luz dos seus próprios desígnios. Por isso, precisamos de alguns alertas de fato, para que os sinais nos mostrem o caminho que nós devemos seguir, o caminho certo. Sendo assim, o nosso objetivo nessa noite é responder duas perguntas que o texto traz de uma maneira muito subjetiva. A primeira pergunta é: por que Deus deu alertas para o seu povo no que tange a personificação da sua imagem? Vou repetir a pergunta: por que Deus deu alertas para o povo no que tange a personificação da sua imagem? Nós vamos ter essa resposta nos versículos 15 a 19. Segunda pergunta: por que Moisés fez o povo lembrar de alguns momentos importantes de Israel? Ele fala sobre a libertação do Egito, ele fala sobre o juízo de Deus, ele fala sobre a herança da terra prometida, e ele fala da aliança do Senhor. Por que Moisés, nesse momento, faz o povo lembrar desses momentos aqui importantes? Essa pergunta será respondida dos versículos 20 até o 24. Sendo assim, irmãos, nós trabalharemos esse texto entendendo que há um sinal de alerta diante de nós, e a pergunta diante desse sinal de alerta é: quais sinais de alerta estão diante de nós que nós precisamos estar atentos para observá-lo? Primeiro sinal de alerta é: não compare Deus com nada. Esse é o primeiro sinal de alerta dado para nós aqui nesse texto, nos versículos 15 e 19, respondendo a nossa primeira pergunta. Vejam, irmãos, esse sinal de alerta, se pudesse ser representado por alguma coisa de nossos dias, ele seria um outdoor gigante, enorme, escrito com letras enormes, numa cor vermelha, não sei, chamativa, com luzes piscando a todo momento, dizendo: não compare Deus com absolutamente nada. Percebam que quando nós olhamos para o texto, nós vamos ver um alerta seguido de uma explicação detalhada de Deus, uma explicação detalhada sobre aquilo que o Senhor gostaria, ou que o Senhor exigia do seu povo, e mais ainda, Ele queria e fez por onde o seu povo entender a sua vontade. Vejam, a presença de Deus, aqui, nesse momento, era algo que deveria ser visto como uma dádiva. A presença de Deus não deveria ser colocada em dúvida em nenhum momento, porque a voz do Senhor foi ouvida, e ao ouvir a voz do Senhor, o povo obedeceu. O Senhor falou com o povo por meio do fogo. No meio do fogo, Deus fala com o seu povo, e há um perigo, um sinal de alerta para que o povo guarde essa experiência. Vejam que Deus não queria que eles tivessem outra experiência a não ser essa. Ele pede para o povo guardar-se de não transformar uma experiência espiritual com representações físicas que nada mostram acerca de Deus. Veja o que é que o texto diz: guardai-vos, pois, cuidadosamente. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma. O sinal de alerta aqui coloca a alma do povo em xeque. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horebe, no meio do fogo.
A experiência com o povo era uma experiência audível. Os sinais estavam diante do povo, mas Deus não se fez, não se revelou em forma alguma para o povo. E ele explica isso, aliás, nós explicamos isso na semana passada. Deus é Espírito. Deus não precisava apresentar-se ao povo, a sua voz era mais que suficiente para o povo entender a presença desse Deus. O alerta era para que o povo não se corrompesse e fizesse para si qualquer forma esculpida, de qualquer tipo de figura que pudesse representar a pessoa de Deus. Nada deveria ser feito em semelhança de homem, é o que o texto nos diz. Nada deveria ser feito na semelhança de homem ou de mulher, na semelhança de animal que ande ou que se arraste pela terra. Nada deveria ser feito para comparar Deus com alguma ave que voa pelos céus, ou com algum peixe que esteja nas águas. Deus não deveria ser comparado, conforme o próprio texto diz, com nada que fosse visto. Mesmo que o povo levantasse os olhos e visse a grandeza dos astros, do sol, da lua e de todo o exército, ele não deveria comparar nada disso. Nada da criação deveria ser impelido a ser comparado ao Senhor. A advertência, o sinal de alerta era: não comparem, não me comparem com nada, porque vocês não sabem. E é verdade, irmãos, por mais que queiramos saber acerca de Deus, e por mais que venhamos esgotar o nosso conhecimento humano acerca de Deus, a palavra do Senhor diz que os seus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos, e que as suas obras são maiores do que tudo que há no campo de visão e de capacidade do homem pensar. Hoje, os homens tentam imaginar ou descobrir coisas que Deus, na hora que fez um homem, deixou tudo pronto. Num dia, Deus criou essa estrutura orgânica, maravilhosa, que hoje muitas pessoas tentam estudar, mas ainda não conseguem dar respostas para problemas que surgem com ela. Até hoje, se fala que o máximo que conseguiu ser utilizado da capacidade de um cérebro foi 10%. Até hoje, ninguém consegue estudar o cérebro humano para entender as doenças da mente. Mas o Senhor, Ele sabe todas as coisas, inclusive o que vai no íntimo de cada ser humano. Não dá para imaginar personificação de um Deus desse jeito. Não dá para colocar a imagem de Deus como um homem, porque como homem ele seria limitado, assim como nós somos. Eu não vou nem falar do restante. O alerta era para que Deus não fosse comparado com nada que os olhos pudessem ver. O povo deveria crer, porque ouviu a sua voz. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horebe. Queridos, é fato que crer no que não se vê é extremamente difícil, não é? A gente tira pelas coisas que a gente conversa no nosso dia a dia. Às vezes a esposa fala uma coisa para a gente de alguém, né? Conta algo que aconteceu com alguém, a gente olha e fala: isso é mentira, rapaz, tá doido, isso não aconteceu não. Foi. Veja, pessoas estão no nosso relacionamento diário, e essas coisas cotidianas da nossa vida podem acontecer, e a gente às vezes não consegue imaginar,
pensar que algo dessa magnitude venha acontecer. E aquelas nações que estavam junto com Israel, melhor, que estavam ao redor de Israel, tinham seus deuses esculpidos em madeira, em metal e assim por diante. Inclusive Israel, ou melhor, inclusive o Egito, de onde Israel foi liberto. O Egito, de onde o povo estava lá por 400 anos, havia muitos deuses ali naquele lugar, e todos os deuses daquele lugar tinha alguma representação. Era gato, era cão, crocodilo, boi, etc. As divindades eram representadas de alguma maneira, para que o povo pudesse acreditar nelas. Eu vou dar alguns exemplos aqui, só do Egito, para a gente poder pensar aqui. Existia uma deusa no Egito chamada Hathor. Essa deusa era representada como uma vaca, e o povo adorava a deusa Hathor. A prova é que os egípcios, eles não comiam a carne de vaca, porque ela era sagrada. E existe ainda na Índia vacas que são adoradas como deuses. Está aí nos nossos dias. O deus Tote, ele tinha a forma de um babuíno ou de uma ibis, lá no Egito. A deusa Min, ela era representada completamente em forma humana. O deus Horus, que vocês e alguns até gostam de tatuar, né? O olho de Horus, né? Ele era representado como um falcão. Por isso que o olho de Horus tem um significado, né? Porque o falcão tem uma visão ampliada para ver as coisas. Então, por que não dizer a deusa Íris, que nós até falamos aqui na igreja, no momento de estudo, que é representada por um elemento da natureza, o arco que é colocado nos céus quando chove, representando a fertilidade lá no Egito. Mas na verdade, um arco posto por Deus, pelo Deus verdadeiro no céu, como uma aliança com Noé, para mostrar que ele não destruiria mais a terra por dilúvio, nem com a descendência deles. Isso nos mostra, irmãos, o contexto que o povo estava envolvido. Ele sai do meio de um povo, onde eles passaram 400 anos vivendo lá, em meio à idolatria, em meio à adoração de deuses personificados. Eles andam pelo deserto, e nós falamos na semana passada, e eles tentam personificar a Deus, e fazem um bezerro para adorar no lugar do Senhor, dizendo que aquele bezerro era que tinha tirado o povo do Egito, da escravidão do Egito. E agora o povo está diante da terra de Canaã, diante de uma terra implacavelmente idólatra, cheia de deuses, assim como outros, como nós vemos. E como é que o povo ia reagir a uma pressão tão grande como essa? Deus precisava colocar um sinal de alerta diante do povo. E Deus não poderia também ser comparado a nenhum outro Deus daquele momento. A realidade que o povo vivia é a mesma que nós vivemos hoje. Paulo fala sobre ela lá em Romanos. Por favor, abra sua Bíblia, lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, comece a ler comigo a partir do versículo 18, Romanos capítulo 1, e você vai acompanhar comigo a partir do versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça.
Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis, olha que coisa linda, os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Eu quero só dar uma pausa para você entender o que Paulo está dizendo aqui. Veja o que a personificação de Deus causa numa sociedade. Vocês já pararam para entender que esse texto aqui está falando de que os homens, por causa da idolatria, se tornaram isso? Deus entregou os homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, e olha só, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Queridos, um sinal foi dado lá no meio do povo. Paulo traz à tona esse sinal aqui no Novo Testamento, e ele está estampado diante de nós, porque é só isso que nós vemos. A criatura, nós, homens, temos valorizado muito mais os homens do que o próprio Deus. Nós temos colocado Deus em xeque, pelas nossas paixões, pelas nossas concupiscências. Nós temos esquecido da bondade de Deus, e temos adorado mais a criatura do que o Criador. Veja que a idolatria que Paulo está falando aqui, não é só a personificação humana, mas os ídolos que nós colocamos no nosso coração. Ele está falando de aqui, principalmente aqui, daqueles que colocam a criatura no lugar do Criador. Quando nós levantamos os altares para nosso marido, nossa esposa, nossos filhos, nosso trabalho e tantas outras coisas, e esquecemos que Deus, somente Deus, deve ser adorado. Altares têm sido erguidos, o sinal de alerta ao povo, ele perpassa rompendo barreiras no tempo e chega até nós. Inclusive, esse sinal de alerta perpassa a coroa da criação, nós homens e mulheres, pois nenhuma figura humana pode ocupar o lugar que pertence a Deus. Depois ele perpassa a esfera dos animais, porque nenhuma criatura pode representar a Deus. E por fim ele entra na esfera cósmica e mostra que nada na criação pode ser comparado a Deus. O salmista, lá no Salmo 19, ele diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Mas eles não mostram que aquilo ou que isso é Deus. Nós, meus irmãos, não podemos esquecer que assim como Israel, nós
somos povo do Senhor, e precisamos estar atentos para não conter e nem limitarmos a pessoa de Deus com personificação de imagem, pois é isso que fazemos quando nós queremos representá-lo por alguma figura. Você consegue, e aí eu quero fazer um exercício aqui com você consegue imaginar um Deus onipotente, onisciente, onipresente, sendo igual a um homem? Você consegue pensar nisso? Você consegue materializar isso? Você consegue pensar que o Deus criador de todas as coisas pode parecer com algum animal, ou com algum ser, ou astro, ou objeto criado por Ele mesmo? Se assim acontecesse, irmão, imediatamente nossa mente colocaria limitações na pessoa de Deus. Porém, nós aprendemos que Deus é Espírito. Então, ao olhar para o texto de Êxodo, nós vemos o primeiro sinal de alerta aqui, um sinal que mostra para nós a importância, um sinal que mostra para nós que nós servimos a um Deus soberano, Criador, Senhor de todas as coisas. Então, quais são os sinais de alerta que estão diante de nós? Primeiro sinal: não compare Deus com absolutamente nada. Segundo sinal, esse é o segundo ponto que nós trabalharemos aqui: não te esqueças da liberdade, do juízo, da herança e da aliança do Senhor. Em poucas palavras, não te esqueça, não se esqueça. É interessante perceber, irmãos, como Moisés discorre aqui nesse texto. Primeiro, se você observar, a partir do versículo 20, ele vai lembrar ao povo que foi o Senhor quem os tomou e os tirou da fornalha de ferro do Egito. Veja: mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais povo de herança, como hoje se vê. Percebam que a comparação usada por Moisés aqui, usando essa expressão fornalha de ferro, que era um grande fogão, utilizado a lenha, e aqui ele está se remetendo àquele grande forno que os egípcios colocaram ali para que Israel queimasse tijolos para servir e para fazer as construções do Egito. Mas não só isso, mas para mostrar também que a escravidão era uma escravidão dura, era uma prisão que dizimaria o povo, pois além de servir para assar tijolos, essa fornalha de ferro era utilizada para oferecer sacrifício aos deuses. Uma prova disso é visto na própria terra que Israel está indo para possuir. Canaã era uma terra, como falei, de um povo de dura cerviz, de um povo idólatra. E lá em Canaã o povo adorava um deus chamado Moloque. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas Moloque era um deus cananeu, feito de metal, com braços, pernas, corpo de homem e cabeça de touro. Seus adeptos ofereciam as suas crianças. Os primogênitos eram oferecidos nos braços de Moloque, que no seu peito era exatamente construído como uma fornalha de ferro, e esse fogo lambia, queimava essa criança que era colocado nos braços de Moloque. O povo, quando Deus trata aqui dizendo que o Senhor vos tirou da fornalha de ferro, estava dizendo que Deus estava livrando ele, dando liberdade, inclusive da imposição desses deuses falsos. O povo não poderia esquecer da liberdade que Deus
agora lhes dera. E não só isso, ele não só deu liberdade para o povo, mas tirou o povo da condição de escravo e transformou o povo em um povo com propriedade e herança. Olha que coisa maravilhosa. Só que Moisés deixa bem claro que esse Deus que liberta, e esse Deus que transforma escravos em herdeiros, é um Deus que mostra seu amor através do seu juízo. Veja que ele vai mostrar aqui no versículo 21, também o Senhor se indignou contra mim por vossa causa, e jurou que eu não passaria o Jordão, e não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Moisés apresenta a indignação do Senhor, o juízo do Senhor contra ele mesmo, por causa da sua incredulidade lá em Meribá, por causa da incredulidade do povo, e ele torna a lamentar o juízo divino, assim como ele havia feito no capítulo 3, que nós estudamos, e assim como ele fez logo no início do livro. Moisés lamenta estar sobre o juízo do Senhor, ele não ia poder mais entrar na terra prometida, e ao saber do pesar disso, ele alerta ao povo: guardais, que não levantei os olhos para os céus, como diz o versículo 19, o Senhor nosso Deus nos livrou da fornalha de ferro, mas ele se indignou contra mim por causa de vocês, e jurou, olha que coisa grandiosa aqui, Deus jurou que Moisés não entraria na terra. E se Deus diz alguma coisa, vocês já viram Deus voltar atrás no que já disse alguma vez? E ainda mais ele jurando. Moisés informa acerca da sua morte, e que o povo iria passar o Jordão e herdar a terra prometida. Porém, Moisés volta novamente a dar outro sinal de alerta ao povo. No versículo 23, ele usa a mesma expressão do versículo 15 e do versículo 19. Guardai-vos e não vos esqueçais da aliança do Senhor. Moisés, sabendo e conhecendo intimamente a Deus, sabia que haveria consequências se o povo não atentasse para a aliança que o Senhor fez com o povo. Essa aliança que havia sido promulgada lá em Horebe, e que nós veremos no capítulo 5, ela não poderia ser esquecida, ela deveria ser guardada. Aqui Deus já lança, inclusive, irmãos, a sentença contra aqueles que não guardassem, ou que esquecessem dessa aliança. Veja o que ele diz no versículo 24: porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. O interessante é que mesmo promulgando a sentença contra aqueles que se levantassem como rebeldes, o próprio Deus afirma: porque o Senhor teu Deus é fogo que consome. Ou seja, Deus está dizendo que jamais deixará de ser o Deus desse povo, mas consumirá, aniquilará aqueles que o desprezam. Eu não sei se você já assistiu esse filme. Se não assistiu, eu recomendo, ou se leu o livro. Se não leu, eu também recomendo, mais o livro do que o filme. No filme O Senhor dos Anéis, conta-se uma história interessante. Vários anéis foram confeccionados, 3 anéis para os reis elfos, 7 anéis para os senhores anões, 9 anéis para os homens mortais, fadados ao eterno sono, e um anel
um anel para o Senhor do escuro. Na terra de Mordor, onde as sombras se deitam, essa é a linguagem de R.R. Tolkien, chega a me arrepio, porque o livro é muito bom. Esse anel era para governar sobre todos os anéis, era um anel para trazer todos à escuridão num plano maléfico, e aprisionar todos aqueles que estavam usando o anel. O anel em si era um artefato forjado na Terra-média, foi criado e forjado pelo Senhor do escuro chamado Sauron. Esse anel foi forjado na montanha da perdição, durante a Segunda Era, a era em que o seu plano maléfico de dominar todos os reinos estava à tona, controlar e governar todos os outros anéis, e o poder geral era o propósito dele. Porém, durante a batalha de Mordor, Sauron é derrotado, ele perde a sua forma física, e também perde o anel mestre. E é interessante, queridos, que num pequeno vilarejo, um rapazinho chamado Frodo, foi incumbido de levar esse anel, para ser destruído na montanha da perdição. Apenas lá, onde as larvas da montanha da perdição, onde o anel havia sido forjado, ele poderia ser destruído, naquelas larvas daquela montanha. E nessa longa jornada, um jovenzinho leva o peso do anel para ser devorado pelas chamas. Meus queridos, o nosso Deus não é uma montanha, como a montanha escrita no livro do R.R. Tolkien. Nosso Deus é fogo que consome, e não existe nada que o seu fogo não irá alcançar no dia em que Ele chamar as contas, todos nós. A nossa jornada aqui pode até nos levar à destruição, e nós precisamos estar atentos a isso, porque ao cair nas chamas de um Deus que é fogo que consome, sobrará apenas uma coisa em nós: a justiça daquele que habita em nós, Jesus Cristo. O mais será eliminado, nós passaremos pelo fogo juntamente com as nossas obras, e quando isso acontecer, sobrará apenas aquilo que é justo, bom e agradável ao Senhor. Hoje, por meio de Jesus, queridos, nós estamos libertos da fornalha de ferro, nós estamos libertos do fogo consumidor do Senhor, porque quando passarmos pelo fogo, nós seremos aprovados, porque em nós habita aquele que é justiça nossa, o Filho de Deus, que morreu no meu e no seu lugar. Que privilégio, queridos! Deus nos tira dessa condição miserável, e ao invés de sermos lançados numa fornalha, no fogo que arde e que haja ranger de dentes, que Mateus registra lá no capítulo 24, que será dias de tormento, que homens procurarão a morte e não a encontrarão, eles serão consumidos para todo sempre, porque o fogo do Senhor os consumirá, e não sobrará absolutamente nada.
O Senhor nos concede o privilégio, irmãos, de não sermos mais dominados pelo pecado, nem por Satanás. Pelo contrário, Ele nos coloca na condição de herdeiros, e só diz para nós que nós devemos nos lembrar da sua aliança. Nós devemos ser gratos a esse Deus, o Deus que nos livra e nos faz herdeiros da terra celestial. Quero concluir lançando alguns desafios para você. Queria que você pensasse nisso durante essa semana. Existem algumas pessoas que por aí não conhecem a Deus, e no seu conceito filosófico diz que Deus é tudo, e que tudo é Deus. O panteísmo não quer aceitar a ideia que um Deus está acima da sua criação. Ele é a sua criação. E nós sabemos, pela palavra do Senhor, que o poder de Deus está presente na criação. Porém, o poder de Deus atuando nessa criação, ele não é micropartícula de Deus espalhado pelo universo. É o seu poder, não micropartículas desse Deus. Deus não está compartimentado, fragmentado em pedacinhos em mim, em vocês, nesses bancos, nas flores, no céu, no universo, no planeta. Deus não é isso. Deus não é representado por figura humana. Nada pode ser comparado a Deus, e Deus não pode ser comparado a nada. Deus é único. Apenas em Deus há eternidade sem começo, porque em nós há eternidade com começo. Deus é eterno sem começo. Nós conhecemos a eternidade a partir de um princípio, quando Deus nos chama à existência. Tudo que vemos teve um começo, menos Deus. Agora, se você quiser me perguntar, como é que é isso, pastor? Morra e espere para conversar com Deus, porque eu não vou saber te responder, porque minha mente humana é limitada. Eu só sei que esse Deus pode ser isso. Tudo que já passou teve um início e se foi, porque debaixo desse sol não existe nada novo, como fala o nosso sábio Salomão. Mas Deus é infinito, irmãos. Não dá para colocar Deus num aspecto onde consigamos entender onde Ele começa e onde Ele termina. A Bíblia diz que o céu é o trono de Deus e a terra são os escabelos dos seus pés. O universo todo está diante dos seus olhos. 1000 dias, ou melhor, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Olha a infinitude desse Deus. Um Deus que olha passado, presente e futuro com um olhar. Ele vê tudo. Deus é infinito e não pode ser representado pelo finito, queridos. Nosso desafio nessa noite é nos contentarmos com o que sabemos acerca de Deus, com aquilo que Ele revelou na sua palavra, com o que Ele deixou se conhecer por nós. Você quer conhecer a Deus? Jesus Cristo, a plena revelação do Pai em amor, em graça, em misericórdia e em justiça. Quer ver Deus? Olhe para Jesus. Nós devemos nos lembrar disso. Segundo lugar, lembre da obra realizada pelo nosso Senhor e Salvador. Ninguém poderia fazer o que Ele fez. Ninguém tinha mais condição de fazer isso. Você agora, meu querido, pertence ao Senhor. Nós agora vivemos para Deus. Então, deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Deus fez uma aliança com você. E você tem o compromisso
de não esquecer dessa aliança que Ele fez com você. Essa aliança te tirou da condenação, a condenação que nos esperava, que era certa. E agora, por causa dessa aliança, nós temos vida, e vida em abundância. Nós temos alegria, alegria completa e alento no Senhor, em dias como esse que nós vivemos. Então, confie nesse Deus. Por fim, terceira e última aplicação: não ignore os sinais de alerta. Não ignore os sinais que o nosso Deus deixa para nós na sua santa palavra. Guarde-os no seu coração. Faça como Davi: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom, e coloca diante de nós, Senhor, diversos sinais de alerta, para que não venhamos incorrer no erro que o Senhor tanto nos mostra que te desagrada. Ajuda-nos, Pai, fortalece-nos, nos faz lembrar da tua aliança, e nos concede a graça de podermos viver para a glória do teu santo nome. Abençoa-nos, ó Deus, para vivermos por essa palavra. É o que te pedimos no nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé e receber a bênção do Senhor. Receber a bênção, meus irmãos. E vós que antes não erais povo, mas agora sois povo do Senhor, que antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz, meus queridos, hoje e para todos sempre. Vocês podem sentar. Deus abençoe a todos vocês, que Deus conceda a vocês uma semana de paz, uma semana debaixo da sua proteção e da sua graça, que você seja um instrumento nas mãos do Senhor nessa semana. Querido, na quarta-feira nós estaremos juntos novamente. Não perca a oportunidade de poder aprender mais acerca do Senhor. Reserve tempo para estudar as Escrituras. Nós estamos ali, aguardando vocês, mas a responsabilidade é de vocês. E lá na frente, lá no futuro, vocês não podem dizer que não sabiam, porque Deus tem falado pela sua palavra e através da exposição dela. Então, irmãos, não perca aquilo que fortalece a sua alma. Quarta-feira às 19 horas, domingo às 10 da manhã, se Deus assim nos permitir. Estejam orando por isso. Quarta-feira às 20 horas, né? Passei batido aqui. É que na segunda-feira tem as irmãs da SAF, essa segunda é comigo às 19, aí eu já acabei confundindo. Então, quarta-feira às 20 horas, guarde um tempinho, sente-se, vai ser interativo. Eu não vou fazer pelo YouTube porque não foi muito interativo. Eu vou ver com
os presbíteros, como nós podemos fazer para que haja a interação com as pessoas que estão ali estudando conosco as Escrituras. Tá bom, meus irmãos? Então, que Deus abençoe vocês e dê a vocês uma semana abençoada. Até quarta-feira, se Deus quiser.